Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nossa primeira informação é sobre o pagamento do IPTU. Nos últimos dias, algumas pessoas têm reclamado dificuldade para realizar o procedimento, seja para acessar o site ou porque recebeu aquela comunicação de análise do imóvel feita com imagem aérea e por conta disso não está conseguindo fazer o pagamento. Entramos em contato com a prefeitura e temos aqui as respostas para as duas questões. Olha só aí o comunicado encaminhado para a nossa redação pela assessoria de comunicação da prefeitura, que diz o seguinte: em relação a essa questão aí das imagens aéreas, dos drones que fizeram essa medição de diversos imóveis, muita gente foi notificada. A informação é a seguinte: os contribuintes que receberam a notificação da prefeitura e que tiveram os imóveis georreferenciados devem agendar o atendimento na Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais. O telefone é 2742-4400. Anote aí 2742-4400, telefone que também funciona como WhatsApp. No caso aí da dificuldade de acesso ao site, muita gente entrou lá, mas estava nessa questão aí do georreferenciamento, não emite o carnê do IPTU. Mas muita gente que não recebeu esse comunicado aí dessa nova análise do imóvel, também não consegue acessar o site, não consegue fazer o cadastro. Nesse caso, a prefeitura diz que está com um problema, houve um problema aí no sistema devido a esse grande número de acessos, e que está trabalhando para corrigir essa instabilidade. A prefeitura disse que o melhor horário para fazer aí o acesso, emitir o carnê para o pagamento do IPTU é entre 18 e 9 horas. Na edição de fim de semana do Diário de Teresópolis, mais detalhes sobre esse procedimento para o pagamento do IPTU 2023. Esta semana, o prefeito Vinícius Clausen e o secretário de Meio Ambiente Flávio Castro receberam na prefeitura empresas interessadas em gerenciar o lixo de Teresópolis, resolver o problema do lixão. Não é mais aterro do Fischer há muito tempo, é lixão do Fischer. Foi na última quarta-feira quando as empresas participantes do procedimento de manifestação de interesse relativo ao chamamento público para essa questão lá do lixão, as empresas apresentaram ao prefeito e aos integrantes da Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento os seus estudos de soluções para o tratamento e destinação final do lixo domiciliar, comercial e de grandes geradores em Teresópolis. As propostas também abrangem os resíduos de poda, da construção civil e dos serviços de saúde. Segundo a Prefeitura, a comissão segue analisando os projetos entregues conforme determinado no edital e vai ver qual se adequa à realidade aqui em Teresópolis. Após esse processo, será elaborado um termo de referência tecnicamente apropriado, que será debatido com a sociedade civil por meio de uma audiência pública. E esse documento final aí vai dar o rumo, vai dar o norte para a concessão desse serviço. Tem essa questão aí do aterro sanitário, antigo aterro sanitário, atualmente lixão do Fischer, já era para ter sido resolvida há muito tempo, A fase de vida útil do lixão já acabou há muito tempo. Mas, infelizmente, Teresópolis passou por todo esse caos aí de entra prefeito, sai prefeito, muda a gestão e nada foi para frente. Vamos ver se agora, com essas empresas interessadas em gerenciar o lixo de todo tipo, o resíduo de todo tipo, a gente deixa de ver esse quadro horroroso ali às margens da Rio Bahia. Um dos caminhos para diminuir a quantidade de lixo despejado inadequadamente, seja no lixão ou qualquer outro local da cidade, é fazer aí reciclagem. Porém, o sistema de coleta seletiva aqui em Teresópolis foi prejudicado, como mostramos recentemente, devido a atos de vandalismo, de depredação, inclusive de arrombamento aí das centrais coletoras. Todas que ficavam em espaços abertos foram retiradas pela prefeitura, infelizmente. E hoje a prefeitura divulgou aí uma artezinha, olha só, falando dos locais, mostrando os locais onde ainda ocorre essa coleta seletiva. Vocês vão perceber que são locais fechados somente. Você que faz reciclagem, trabalha com reciclagem, separação em casa, tudo bonitinho, pode deixar no antigo fórum, ali no centro administrativo, na Avenida Lucilmeira, na Várzea,
no Sesc Teresópolis, na Avenida Delfim Moreira. Quem mora no bairro do Alto pode deixar lá no campus Alto, né, do Unifeso, o campus sede do Unifeso. No Vale do Paraíso, lá o campus Paraíso, na estrada Venceslau José de Medeiros, lá no Unifeso, no Vale do Paraíso. E também no Hotel Alpina, tem uma central coletora no Hotel Alpina, no bairro do Golfo. Em Três Córregos, o galpão da reciclagem, lá na estrada do Caxambu. Em Agriões de Dentro, lá às margens da RJ 130, na Amavale, tem uma central coletora. E lá na sede de Santa Rita, do Parque Municipal Montanha de Teresópolis. E além desses ecopontos aí da Prefeitura, né, vale destacar que o Green Fruit ali da Avenida Presidente Roosevelt também mantém, né, é dele lá, faz esse trabalho. Então também tem um ponto de coleta de material que pode ser reciclado. Imagens de circuito de segurança registraram o furto de uma motocicleta na região central do município. Né? Mais uma, né? Olha só, 7 da noite, dia 18, 7 da noite, a pessoa vem com uma chave ali, quebra a ignição da motocicleta e depois usa uma chave ali, uma chave mestra, talvez, e furta essa moto aí de cor vermelha, essa XRE de cor vermelha, furtada na Avenida Lúcio Meira, centro da cidade, perto a um restaurante, local movimentado. Mas você vê a agilidade que essa pessoa aí, né, tem para praticar o furto da motocicleta, né? Prejuízo financeiro para uma pessoa que depende desse bem, logicamente, e muito rápido. Então, e nem se preocupe se tem câmera ou não, né? Utiliza máscara, né, ainda dos tempos da Covid, para esconder o rosto aí, rapidamente leva a motocicleta. Então a dica é, quem não pode fazer seguro, né? Nem todo mundo pode fazer seguro do seu patrimônio, às vezes ou tem o carro ou a moto ou tem seguro. Tem que colocar uma tranca, um cadeado, porque infelizmente a gente vê como age rápido, né? Piscou, levou a moto. Se você tiver qualquer informação do paradeiro dessa motocicleta, ligue para a Polícia Militar, os telefones estão aí na tela, 190 e 27427755, lembrando que o último funciona também como WhatsApp. Completou 2 anos a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente sabe, claro, evidente, que a gente só pôde sair daquele momento de pandemia por conta da vacinação, né? Apesar de muita gente querer utilizar politicamente, ficar lá em WhatsApp espalhando mentira política, a vacina foi a saída aí para a pandemia da Covid-19. O governo do estado divulgou um materialzinho falando dessa questão da vacinação e também faz um alerta pedindo que as pessoas continuem procurando as unidades de saúde. Nesses 2 anos foram um sentimento de mudança, né, e adaptação. Todos nós tivemos que sair daquela quarentena, isolamento e tendo que restabelecer novamente as relações interpessoais. Isso no momento que a gente ficava muito restrito à família era muito difícil, mas a gente começa novamente a ter aquela visão do todo, de todo mundo, interagir um com o outro, é uma coisa maravilhosa. E eu recomendo que as pessoas continuem se vacinando, né? Olhem seus calendários, suas cadernetas de vacinação e vão se vacinar, porque o vírus ele sofre mutação a todo momento. Quanto mais nós estivermos preparados para isso, mais a nossa vida vai voltar à normalidade. Exatamente, né? Mantenha a vacinação. Aqui em Teresópolis, primeira dose está na casa dos 80%, imunização completa 60% e pouco, quase 70%, e a dose de reforço apenas 30%. No caso das crianças, está baixíssima a procura aqui no município, apenas 5% das crianças aí foram levadas pelos pais e responsáveis aí para serem vacinadas da primeira dose e dose completa apenas 2%. O Luiz Bandeira, nosso colega Luiz Bandeira, fez uma reportagem muito legal falando sobre emprego para PCD, pessoa com deficiência. Às vezes a gente divulga aqui algumas vagas do Cine Teresópolis, fala da dificuldade de preencher essas vagas, mas a gente não havia detalhado ainda o funcionamento desse tipo de atendimento aqui na cidade. E o Bandeira, além de conversar com o responsável pela Secretaria de Trabalho, também esteve em uma empresa que contratou um PCD aqui no município. O artigo 93 da Lei 8.213, conhecida como Lei de Cotas para Pessoa com Deficiência, estabelece que empresas com 100 ou mais funcionários
deve reservar parte dos seus quadros para pessoas com deficiência. A lei promulgada em 1991 tem o intuito de incluir pessoas com deficiência física no mercado de trabalho. Primeiro a gente tem que entender que você contratar um PCD, mais do que cumprir uma legislação, porque empresas de grande porte são obrigadas a terem um número de PCDs nas suas atividades, é também um ato de valorização. Não só valorização daquele profissional, mas da própria empresa, porque a empresa se torna mais humana. E aí tem alguns pontos importantes para a gente falar sobre isso. Primeiro, as empresas têm que entender que não é o PCD que se adapta à empresa, mas a empresa que tem que se adaptar àquela pessoa. E muitas vezes a gente liga esse tipo de profissional, alguém que tem uma limitação, falta de algum membro, mas não, você tem uma gama de trabalhadores que podem ir fazer algumas atividades específicas. Um segundo ponto legal de mencionar é o Cine, o Balcão de Empregos. No ano passado, a gente começou com uma ação muito forte ligada a essas empresas, primeiras que são obrigadas a cumprir a cota mínima, e aí eu vou mencionar o Unifeso e o São José. Foram duas empresas que são obrigadas a contratar cumprindo uma cota e colocaram as vagas com a gente. Então você trabalhador, você PCD que quer voltar para o seu mercado de trabalho, procure o Cine, a gente vai te ajudar nessa recolocação, a gente vai entender também qual é a sua necessidade para orientar essa empresa e ela melhor se adequar. Ponto importante, o PCD ele tem que entender que a legislação mudou, então ele pode trabalhar sem perder o benefício dele. Tem que ser analisado caso a caso, ele vai ter uma complementação salarial, então é importante esse PCD se sentir seguro, ele não perde o benefício dele e ele tem acesso ao mercado de trabalho. Essa lei prevê ainda a garantia de acesso aos serviços de saúde pública e privados e promoção das condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, propondo ainda a inclusão social e cidadania. Estou aqui ao lado do Marcos Lopes, conhecido como Quito. Se perguntar por Marcos Lopes, ninguém conhece, todo mundo conhece o Quito, que é o proprietário do Cicli São Cristóvão, uma loja de bicicletas da cidade de Teresópolis, muito conhecida, com muitos clientes. E o Marcos Lopes, na sua equipe, agora está com uma novidade. Em Quito, agora você tem um mecânico que tem limitações físicas, mas que não limita o trabalho dele, não é isso? Exatamente isso. A limitação auditiva, né? Ele é surdo, mas isso não diminui a capacidade funcional dele. Pelo contrário, a gente tem tido essa experiência pela primeira vez e tem sido muito positivo, assim, no sentido de dedicação, empenho e até profissionalismo mesmo do Rafael, né? Que hoje é quem está nessa função aqui de mecânico junto com o nosso outro mecânico. Geralmente as empresas grandes, elas precisam atingir metas para o PCD. Tem que empregar uma quantidade de pessoas com limitações físicas e cognitivas. Não é o seu caso, né? Mas você ainda assim preferiu dar essa oportunidade, né? Exatamente. No caso da empresa pequena, né, a gente não tem essa obrigatoriedade. O Rafael, quando veio procurar emprego, a esposa dele relatou até uma certa dificuldade, um pouco de preconceito pela situação, pela condição física dele, e até dentro do próprio trabalho. Quando eu decidi contratar, os colegas de trabalho sentiram um pouco de resistência no início, né? Como a gente vai se comunicar, tiveram medo, na verdade, como o cliente vai se comunicar, e, na verdade, a gente, através de um aplicativo, a gente se comunica com ele. E o dia a dia a gente vai conhecendo melhor a pessoa, então muitas vezes a gente já consegue se entender só pelo olhar. E é muito interessante essa experiência, porque apesar do pouco tempo que ele está aqui, a gente já cria um vínculo, né? E a gente consegue uma comunicação muito linear, assim, no sentido de o que eu falo ele me entende, o que ele fala eu consigo entender ele, bem tranquilo. A lei de cotas se aplica a pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltiplas, visíveis ou não no ambiente de trabalho. Para atestar a sua condição de deficiente físico, deve ter um laudo médico emitido pelo INSS ou de reabilitação profissional. Boa tarde. Meu nome é Rafael. Trabalho de mecânico. Venha conferir meu serviço e o mundo deficiente.
A bike vai ficar um luxo. Obrigado. Um abraço. Muito legal a reportagem, né? Parabéns ao Quito, ao pessoal da Ciclis São Cristóvão e ao Rafael, né? Muito dedicado funcionário e vem fazer um trabalho diferenciado aqui no município. Falando em emprego, a Nina Benedito esteve no Sebrae para conversar sobre o Empretec e oportunidades aí para mulheres voltadas aí para o empreendedorismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino e nada melhor do que o Sebrae para contar um pouquinho como é que está esse mercado, né? Como é que está a mulherada aqui em Teresópolis. Já são milhares de empreendedoras na cidade, movimentando a economia do município e movimentando aí o seu empoderamento feminino, né? A sua vida de uma forma geral. E aqui comigo, nos recebendo com muito carinho, com muita atenção, Fernanda Rocha, que é analista de negócio. Fernanda, vamos contar um pouquinho aí pro pessoal como é que a mulherada está se virando. Então, gente, a mulherada aqui de Teresópolis está frenética, né? Buscando conhecimento, buscando formas de melhorar o seu negócio, de crescer. Então, o mercado está aquecido. Bastante, sim, né? Eu acredito que, em função até da pandemia, as mulheres tiveram que buscar alguma alternativa de trabalho, inclusive. Sim, a gente chama isso de empreendedorismo por necessidade, né? Que a pessoa vai lá e ela precisa, ela perdeu o emprego, mas também tem muitas empreendedoras por oportunidade também, que viram ali com uma amiga a oportunidade de fazer uma sociedade e tá ali investindo no seu negócio. Tá. Vocês têm um projeto muito bacana aqui, não é de hoje, né? Que é chamado de Empretec. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é um Empretec e onde esse Empretec está entrando aí com tudo nesse ano de 2023, especificamente para a mulher. Então, o Empretec ele é um seminário comportamental, né, que ele foi feito pela ONU e ele vai avaliar ali as 10 principais características comportamentais que o empreendedor precisa ter, né, para você ser um empreendedor de sucesso. Então, muitas das vezes a gente não tem essas 10 características elencadas, então a gente precisa estar ali desenvolvendo elas. Então, esse seminário ele dura 6 dias, né? Esse seminário que vai acontecer agora do dia 6 ao dia 11 de fevereiro e é extremamente intensivo, a pessoa passa o dia inteiro ali nessa experiência tentando provocar todas essas características, né, e mitigar aquilo que está atrapalhando ela ali a ser uma empreendedora de sucesso. Uhum. E aí, onde é que entra a mulher no Empretec aqui em Teresópolis? Então, a gente viu a necessidade, né? A gente viu uma grande quantidade de mulheres se interessando mais por negócio, se interessando mais por estar ali crescendo no mercado. Então, a gente resolveu fazer uma turma específica só para mulheres, onde a gente vai ter diversas empresárias de vários segmentos, né? Para estar colaborando entre si. É uma ótima oportunidade também para estar fazendo networking e estar também, né, entendendo outros negócios e outras possibilidades de crescimento. Quando você fala que nesse Empretec feminino várias empresárias estarão realizando, né, essa imersão, na verdade, que tipo de empresária, quando se fala empresária? Então, a gente não tem nenhuma regra específica para quem vai entrar e fazer o Empretec. Você pode estar ainda pensando em empreender, você pode estar já com a sua empresa e querendo avançar e querendo buscar outros cenários. Mas até então a gente já tem um bom grupo que já está inscrito, né, para as entrevistas, porque você também precisa estar apto, é um processo, você precisa estar apto para passar. E aí a gente já tem uma boa gama de empresários que já estão inscritas e dentre elas, assim, a maioria já possui um negócio e já existe há um tempo em Teresópolis. É possível alguém que esteja pensando em montar um negócio, realizar um negócio, participar do Empretec? Sim, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente até indica, porque aí é legal que a pessoa já comece a entender se é aquilo que ela realmente quer. Entendeu? Com uma base forte já, né? Exato, se ela tem essas características, o que ela precisa desenvolver para estar fazendo. Tá. Esse projeto de vocês, o Empretec para as mulheres, ele já funciona em outros municípios? Já funciona, ele já foi feito em outros 2 municípios do Rio de Janeiro e também em outros estados do Brasil. É importante frisar que o Empretec é um seminário que só o Sebrae pode dar, né? Só o Sebrae tem essa chancela para estar fazendo esse seminário. Então ele já foi feito em outros lugares, mas é a primeira vez aqui em Teresópolis.
E como é que foi realizado isso em outros municípios? O que vocês tiraram disso que vocês podem estar trazendo para Teresópolis? Então, eu acho que a gente tirou muita coisa boa, né? Então, a gente percebeu que existe uma maior... um desenvolvimento melhor daquelas habilidades quando a gente junta várias mulheres fazendo aquela troca muito interessante que não só vai no desenvolvimento profissional, mas também pessoal. Sim. Então eu acho que vai ser de grande crescimento para todas elas que estarem ali presentes. Bom, quando a gente fala de mulheres juntas, né, sempre tem uma ideia diferente, alguma coisa, uma acrescenta a outra até, sim, né, e talvez até pinte ali uma parceria, uma sociedade, exato, alguma coisa interessante. É, né, muito importante esse momento para as empresárias pensarem em fazer realmente um networking de verdade ali, porque elas vão ficar tanto tempo juntas, sim, né, então sim, dá para desenvolver ótimas relações ali. Inclusive de amizade também, né? Tomar um chopinho depois. É claro, é sempre importante confraternizar para comemorar, né? E aí, como é que vai acontecer, então, a data? Quem tiver interesse, como é que faz a inscrição? Então, você pode estar ligando aqui para a Central de Relacionamento do Sebrae, você pode estar entrando em contato, pode vir aqui presencialmente. A gente está aqui na Avenida Lúcio Meira, 375, no antigo Fórum, tá? Centro Administrativo da Prefeitura. Aqui a gente dá todas as informações que você precisa saber para estar fazendo esse seminário e agendamos a entrevista. A entrevista ela vai acontecer entre o dia 23 e 27 de janeiro, tá? Então, você precisa estar apta para realizar o Empretec, você vai passar por uma entrevista ali de mais ou menos 1 hora para entender se você está bem mentalmente, se é um, sim, momento legal para você estar realizando uma experiência tão imersiva. E aí, estando apta, você já vai participar da turma do dia 6 ao dia 11 de fevereiro. Vai ser muito bom, então. Vai. Né? E aí o Sebrae já está com planejamento aí para esse ano de 2023? Sim, a gente já está com diversas outras experiências que a gente quer trazer para o público feminino. Então a gente vai ter oficinas, a gente vai ter cursos específicos para explicar como você vai administrar a sua pequena empresa da melhor forma possível, né? A gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar sobre gestão em diversos aspectos. De uma forma global, né? Isso, que é tão importante a gente focar e aprender para estar melhorando o nosso negócio. Bacana, então. Muito obrigada. Que vocês tenham muito sucesso aí com a mulherada empreendedora de Teresópolis. Obrigada. A gente está bem ansioso para trabalhar com todas elas. Vai ser bom. E Teresópolis merece, né? Então tá aí você que é mulher, que é empreendedora ou que está pensando em ser uma empreendedora, vale a pena você dar uma passadinha aqui no Sebrae ou procurar através dos canais digitais também, mas não custa nada, a gente está aqui, né, no centro da cidade, no prédio do antigo Fórum, sala 102, não é isso? 102. Sala 102, aqui no primeiro andar, vem aqui tomar um cafezinho, tomar uma água, bater um papo com a Fernanda, que ela vai te dar aí todas as dicas, tudo que você precisa saber sobre esse grande seminário de empreendedorismo feminino na nossa cidade. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo boletim informativo, veja na nossa página, aqui na barrinha de notícias e também nas redes sociais rapidamente, Facebook e Instagram. E você que acompanha nosso trabalho aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até breve!